Seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje: Tome a sua cruz. Você já parou para pensar o que realmente motiva você a viver? Pelo menos duas perguntas-chave são muito importantes na nossa vida. A primeira é: pelo que vale a pena vivermos? E a segunda seria: pelo que vale a pena morrermos? Um dos momentos mais dramáticos na minha vida, de muito sentimento, foi o dia do funeral da minha mãe. Nesse dia, depois do sepultamento dela, eu fui para a casa do meu pai, só estava ele e eu naquela noite. E eu sabia que aquela noite seria uma noite longa, uma noite muito triste, né? Um sentimento vazio, uma coisa muito estranha de se explicar. Somente quem já perdeu sua mãe, ou uma mãe que já perdeu um filho, sabe mais ou menos do que eu estou falando. A casa praticamente estava vazia, meus irmãos, cada um estavam na sua casa. Mas naquela noite eu ia dormir na casa do meu pai. Somente eu e ele. Ele arrumou sua cama e, quando ele já estava se preparando para deitar, eu que estava no quarto, que era no meu quarto do lado, peguei o travesseiro que estava na minha cama, então eu joguei lá na cama dele. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse assim: "O que você vai fazer?" Eu disse: "Hoje eu vou dormir com você." E realmente deitei e dormi com ele naquela noite. Quando chegou de madrugadinha, eu tirei minhas coisas dali e voltei para o meu quarto. Eu sabia que aquela noite seria muito difícil para ele, mas algo me preocupava, que era a saúde dele. Ele já estava com uma certa idade, um pouco debilitado na questão da saúde, e eu percebi que no dia em que a minha mãe faleceu, o brilho dos olhos dele desapareceu. E sabe quando você sente aquela dor da perda de uma pessoa que você ama, mas já sente uma possível outra perda? Assim eu estava me sentindo. Por isso que eu queria conversar com ele, talvez de alguma forma animá-lo, não é? A não perder o ânimo pela vida. E nós começamos a conversar ali à noite, no escuro, eu e ele, ali deitados na cama dele. E eu disse assim: "Pai, o senhor não pode desanimar diante das dificuldades. O senhor tem que prosseguir e tal", aí tentando animar. E ele me disse assim: "Lucas, eu vou te contar uma história. Quando você era bem garotinho, eu estava treinando um cavalo de corrida. Meu pai, ele treinava cavalos de corrida nessa época. Eu não me lembro, mas ele sempre contava isso. E era um cavalo que era muito violento, ele disse. E nesse dia que eu estava treinando esse cavalo disparou comigo. E ele pegou uma velocidade muito alta e ele ia dar de encontro a alguns fios de arame. E esse seria o meu fim. E quando chegou bem pertinho, lá, eu fiz tudo o que tinha que fazer, ele disse. Tudo o que tinha que ter sido feito para fazer com que aquele cavalo parasse, eu fiz, mas não adiantava. E meu pai era um excelente cavaleiro. E quando chegou próximo daquele fio de arame, aquela cerca de arame, que o cavalo possivelmente passaria pelo meio daquilo e ele seria cortado pelo meio pelos fios de arame, então o cavalo dobrou para um lado e ele foi para o outro lado e bateu com a barriga em uma pedra. Ele disse assim: "Naquele dia, o meu fígado foi partido em 4 partes e eu sabia que eu iria morrer. Eu tinha certeza que eu iria morrer." Imagina uma cena como essa, vamos colocar aí uns 45 anos atrás. Medicina naquela época, interior, seria muito difícil, né? Até chegar no hospital, se tratar, fazer uma cirurgia, seria uma coisa muito difícil. Mas ele disse para mim o seguinte: "Filho, naquele dia eu fiz uma oração a Deus. E a minha oração foi a seguinte: que ele pudesse me livrar até que eu pudesse criar meus filhos. E assim que os meus filhos estivessem criados, então eu estaria pronto para morrer." Então, mesmo no escuro, eu sentia assim a cabeça dele se voltando para mim e dizendo assim: "Filho, vocês já estão criados." Em outras palavras, ele estava dizendo assim: "Eu já cumpri a minha missão. Agora eu quero descansar. Acabou. Acabou, encerrou para mim." É muito duro para um filho ouvir isso de um pai. Muito duro. Então, eu usando uma linguagem bem típica do Rio Grande do Sul,
Eu disse assim: Pai, se tu não queres viver por ti, então viva por mim. Se tu não queres viver por ti, então viva por nós, teus filhos. Depois desse episódio, muitas coisas aconteceram. Pela graça de Deus, meu pai, ainda já de certa idade, entregou sua vida a Jesus também. Existem momentos na vida das pessoas em que a vida perde o sentido. Pelo que vale a pena vivermos? Nesse caso, o meu pai viveu pelos filhos, pelo pedido que ele havia feito a Deus quando a morte já estava diante dos seus olhos. Ele disse: Senhor, deixa-me criar meus filhos. Em outras palavras, ele estava vivendo pelos filhos. E agora os filhos já estavam grandes. Pelo que vale a pena vivermos? No passado, as pessoas davam a vida para defender uma nação. Pessoas da área da saúde davam a vida para curar enfermos. Encaravam epidemias e tantas doenças, arriscavam sua vida em favor do seu ministério, da cura, né? Do socorro. Policiais arriscam sua vida na defesa de cidadãos. Pelo que vale a pena vivermos? E agora eu queria falar contigo que está me ouvindo, você que está me ouvindo agora. Pelo que você vive? Você tem uma bandeira pela qual você vive? Ou você apenas vive? É muito importante que nós tenhamos uma razão pela qual vivermos. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais difícil, um tanto que dramática. Pelo que vale a pena morrermos? Pelo que vale a pena morrermos? Darmos a nossa vida. Jesus levou os discípulos para Cesaré de Filipe, porque a conversa lá em Cesaré de Filipe era uma conversa tensa. Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 16. Os discípulos estavam vivendo por muitas coisas, mas não estavam vivendo por Cristo. Eles queriam um governo terreno, eles gostavam de Jesus, reconheciam Jesus como seu líder, mas ainda não entendiam o verdadeiro sentido do cristianismo na vida deles. Sabe, o dia que nós, como seres humanos, entendermos isso, tudo vai mudar, tanto dentro quanto fora da nossa vida. Então agora lá em Cesareia de Filipe, Jesus vai perguntar, lá no livro de Mateus capítulo 16, nesse local chamado Cesareia de Filipe, já estudamos sobre esse assunto, ele vai perguntar o que as pessoas dizem a meu respeito, quem eu sou para essas pessoas, e eles vão dizer, você é um profeta, para eles. Aí ele pergunta para os discípulos, e para vocês quem eu sou? E eles dizem assim, você é o Filho do Deus vivo. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando, se nós fôssemos em todas as igrejas cristãs no Brasil e perguntássemos quantos aceitam a Jesus como seu Salvador, eu acho que 99,9% das pessoas levantariam sua mão. Nós nos orgulhamos em reconhecer Jesus como Filho de Deus. Mas se eu perguntasse quantos de vocês estão dispostos a morrerem por Cristo, poucas pessoas levantariam a mão. Você já parou para pensar que na cruz do Calvário Cristo está com suas mãos e pés pregados? O seu lado está aberto, do lado do seu coração? Você tem que entender uma coisa, que a cruz do Calvário nada mais é do que uma troca. Ele está morrendo no seu lugar, para que você viva no lugar dele. As pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador e continuam sua vida de forma normal. Queridos, é impossível aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida e termos uma vida normal, porque Jesus nunca teve uma vida normal. O coração que bate dentro de nós é um coração transplantado. O sangue que irriga o nosso corpo é bombeado por este coração que nos faz viver.
É muito difícil isso, Lucas. Eu sei que é. Não é fácil, mas é a realidade. Então, é necessário, para se fazer o transplante, que alguém morra, para que alguém viva. Se nós nascemos mortos no pecado e Cristo venceu o pecado, ele nos oferece agora na cruz do Calvário o seu coração. Então ele está morrendo para que a gente viva, mas não vivamos mais para nós, mas sim para ele ou por ele. Agora, Jesus vai falar as palavras, talvez no meu ponto de vista, mais importantes lá em Cesareia de Filipe. No versículo 27. Vamos ler a partir do versículo 24 do livro de Mateus, capítulo 16, que diz assim: Então, essa palavra então dá uma ênfase especial. É como se ele estivesse contando toda aquela história. Fomos para Cesareia de Filipe, chegamos lá, o que as pessoas dizem e tal, nananã, e Pedro diz, tu és o Filho de Deus e tal, e ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Todo esse contexto. Ele vai falar de sofrimento e morte, Pedro vai dizer de forma alguma isso vai te acontecer, aquele processo todo que nós já estudamos, né? Então vem a palavra então. Então, diante de tudo que foi dito, chega-se no suprassumo da mensagem que Jesus iria dizer a eles. O verso áureo, não é? O quiasmo do texto, em outras palavras. Versículo 24 do capítulo 16 de Mateus, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos. Eu queria que você colocasse agora o seu nome aí, tá bom? Porque esses seus discípulos, no contexto atual, somos nós, tá? É eu e é você que está me ouvindo. Então disse Jesus ao Lucas, ao Luiz, ao Manuel, a Sara, ao Edson, ao Wilson, eu não sei qual é o seu nome. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer ir após mim, em outras palavras, se você quer desfrutar do meu reinado, existe algo a ser feito. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, não há vida sem que haja primeiro a morte. Quando os discípulos ouviram falar de sofrimento e morte, eles ficaram assim muito assustados, porque realmente eles não esperavam isso para a vida deles. Eles não queriam isso para a vida deles, sofrimento e morte. Pedro vai chamar Jesus à parte, vai dar uma dura em Cristo, vai tentar dissuadi-lo dessas ideias, certo? E aí Jesus vai fazer uma repreensão, né? Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Porque no nosso contexto, nós não estamos acostumados a ver sofrimento e morte. Talvez seja isso que está mais apavorando as pessoas no que está acontecendo no Brasil na atualidade. Em função desta epidemia que está acontecendo nesse momento em que eu estou gravando esse áudio, a forma como a mídia está trabalhando isso e a forma como isso está sendo divulgado, dá a ideia que em qualquer momento você ou uma pessoa querida ou você vai ver pessoas morrendo e nós nos apavoramos com isso. Porque nós não estamos acostumados a viver isso. Nosso país não é um país dado à guerra, dado a epidemias, esse tipo de coisa. Algo diferente do contexto em que Jesus está inserido. Eles viviam oprimidos por um poder chamado romano que não tinha piedade de ninguém, que matava as pessoas por qualquer razão. Parem e analisem qual foi a razão que motivou Jesus ser morto. Não havia uma razão. E mesmo sem haver razão, eles o condenaram à morte. Então, para você ver como era este governo cruel, extremamente cruel. E agora Jesus está dizendo para os discípulos que estavam super animados com o reinado de Cristo: amigos, se vocês querem ir após mim, ok, eu entendo. Vai chegar o momento, sim, mas o momento não é agora.
Se vocês querem realmente receber as glórias que eu tenho a oferecer a vocês, vocês vão ter que seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo. Tomem a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Eu vou mostrar para vocês o trilho do bezerro. E talvez numa próxima história eu conte a história do trilho do bezerro para vocês. Eu vou mostrar o caminho para vocês. Vão por este caminho que vocês vão se dar bem lá na frente. Mas existe um preço, e o preço é o Calvário. Como é o Calvário, Lucas? Eu não posso te explicar porque é muito mais complexo. Mas ele é mais ou menos assim: a pessoa era condenada à morte, ela era julgada, e uma vez condenada, ela recebia uma quarentena de açoites, 40 chicotadas. Seu corpo era despido, amarrava-se a pessoa a um tronco e ela receberia 40 chicotadas. Os chicotes eram tiras de couro na ponta, muitas vezes esferas de chumbo ou pedaços de ossos. Cada chicotada eram 2 ou 3 cortes na carne da pessoa. 40 chicotadas, a pessoa ficava totalmente dilacerada. Depois dessa pessoa, ela deveria pegar a madeira, a cruz, e colocar sobre os seus próprios ombros, porque ele era o marginal. Enquanto isso, as pessoas faziam uma procissão na rua, filas, porque geralmente essas pessoas que eram condenadas eram malfeitores, então os familiares, as pessoas que haviam sido lesadas por esse malfeitor estavam lá. Era o momento da desforra. Enquanto essas pessoas iam passando, essas pessoas cuspiam nela, jogavam coisas nela, falavam coisas para ela. E outras pessoas que se aglomeravam iam entrando na mesma onda. Depois que essa pessoa arrastava a madeira para o lado de fora, geralmente a cruz era dividida em 2 partes, uma vertical e uma horizontal. Essa vertical poderia pesar em torno de 60, 70 quilos. E essa horizontal pesava em torno de 30, 40, dependendo do tipo da madeira, até um pouco mais. Geralmente as pessoas levavam só essa parte horizontal, chamada, se não me engano, patíbulo. Uma das partes chamava-se stips, outra patíbulo. Geralmente a pessoa levava só essa parte horizontal e ela era levada para o lado de fora, escoltada pelos soldados. E quando chegava lá no local de ser crucificado, então essa pessoa era deitada sobre o madeiro e cravos de aproximadamente 18 centímetros iam atravessar suas mãos e seus pés. Depois essa pessoa era levantada e ela ficava pendurada, despida, agonizando. Como as pernas ficavam cruzadas, um pé era sobreposto sobre o outro e um cravo atravessava seus 2 calcanhares, prendendo na madeira. Geralmente, os cravos das mãos não eram colocados na palma da mão, mas na junta ali entre a mão e parte do braço ali, aquela parte mais para cima um pouquinho da mão, porque ali na mão se rasgaria com facilidade. E naquela posição, de dia, as moscas sentavam sobre o corpo da pessoa sem que pudesse tocá-las. O calor do sol queimava suas carnes e à noite o frio congelava seus ossos. Com o passar do tempo, o tétano e a gangrena iam se manifestando e literalmente esse indivíduo começava a apodrecer vivo. Há relatos de pessoas que levaram até 9 dias para morrer. Você sabe o que uma pessoa crucificada mais desejava? É isso mesmo. É isso aí que você pensou. A morte. O que ela mais queria era morrer. Vergonha diante das pessoas. Vergonha. Sabe aquela esponja com vinagre? Embora seja uma coisa assim aparentemente ruim, mas o vinagre funcionava como uma espécie de anestésico, porque a dor era tão intensa que a pessoa agonizava, ela gemia de dor. Mas ela não poderia ser tirada de lá. Ela ia ficar lá até morrer. Você está entendendo? Quando havia uma data especial, como a Páscoa, por exemplo, e que as pessoas não poderiam deixar as pessoas lá penduradas, então quebravam as pernas dessa pessoa. Por que quebrar as pernas?
Porque para que ela pudesse respirar, o peso todo estava sobre as pernas, né? Ela estava no alto, pendurada, o peso estava nas pernas, que estava apoiado nos pés que estavam pregados. Quando quebravam as pernas, então o corpo pressionava os pulmões e a pessoa morria mais fácil por asfixia. Quando as pessoas eram colocadas em arenas, as cruzes nas arenas geralmente eram mais baixas, porque quando abriam as jaulas, as feras vinham e comiam as pessoas ali mesmo. Sabe, queridos, nós podemos ficar falando sobre esse assunto durante um bom tempo, mas a cruz era algo terrível. Está entendendo agora por que que Pedro não quer saber dela? Por que que os apóstolos não queriam saber dela? Porque ninguém quer a cruz. A cruz é destinada à pior espécie da humanidade, a marginais, a bandidos. Sabe, queridos, pelo que você está disposto a morrer? Eu acho que a minha mãe morreria por mim. Eu acho. É muito fácil uma mãe morrer por um filho morrer por um pai, talvez um irmão morrer por um irmão, mas alguém morrer por um bandido é muito difícil. Caramba, é muito difícil você morrer por uma pessoa ruim. A cruz é mais ou menos assim. Jesus está indo para o Calvário para morrer por bandidos. Nós vamos estudar sobre esse assunto demoradamente, tá? Nós estamos apenas no início dessa série. São várias aulas. E eu quero encorajar você a não sair delas. Se você permanecer firme, muitas coisas vão mudar na sua vida. Não porque eu estou falando alguma coisa. Não, não é por isso. Quem sou eu? É porque Deus deseja fazer uma mudança no seu coração. Se você já assistiu às 13 aulas, está indo para a 14ª aula, é porque Deus tem um plano com você. Eu acho que já chegou o momento de acordarmos para uma realidade e o mundo todo está sendo sacudido por isso. A cruz do Calvário é o seu fim, amigo. Você precisa morrer para que Cristo viva em você. Você está me entendendo? Aquela dor, aquele sofrimento, a morte da cruz, ele já sofreu por você. Mas agora chegou a hora de você viver por ele. Pelo que vale a pena vivermos? Jesus olha para você e diz: viva por mim. Se não queres mais viver por ti, viva por mim. É por Cristo que nós devemos viver. E você sabe o que que vai acontecer com esse Jesus maravilhoso? O que que ele vai fazer? Olha só o que ele continua falando aqui no texto, e eu gostaria de já ir me dirigindo para os momentos finais. O que que ele vai falar aqui, que eu acho bem legal. Ele vai, depois de conversar com os discípulos a respeito dessas questões, tentando acender uma luz aqui, só um pouquinho. Ele vai dizer assim, ó, olha só. Muito bem. Porque depois de ele falar essas palavras, né, é, esvazie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou no escuro aqui gravando para vocês e estou tentando acender uma luz para ler o texto bíblico aqui. Só me dá um segundinho aqui que eu já vou conseguir, tá bom? Legal, consegui, tá? Muito bem. Diz assim, ó, então disse Jesus aos seus discípulos, versículo 24, do capítulo 16 de Mateus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Olha que coisa linda! Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai,
com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Chegará o momento do reinado de Cristo na nossa vida. Chegará o momento das glórias de Deus para a nossa vida. Se nós queremos ir após Ele, se nós queremos desfrutar das glórias dele, não vai ser agora, não vai ser nesse mundo. Nesse mundo nós estamos vivendo pelas misericórdias de Jesus, pela sua graça, seu amor, sua proteção. Mas o reino de verdadeiro de Cristo está por vir. Nesse primeiro momento, ele está dentro de nós, trabalhando em nós, por nós. Mas em breve, com a volta de Cristo, nós estaremos para sempre com Ele. E ele continua dizendo: em verdade vos digo que algum dos que se encontram aqui entre nós não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Como assim, Lucas? Mas os discípulos todos morreram? Sim, morreram. Mas alguns, antes da morte, viram a glória do reino de Deus. E este é o tema da nossa próxima aula. Não perca, é uma aula linda demais. Que Deus abençoe você e que nós possamos entender que a nossa vida é viver por Cristo. É colocar a nossa vida nas suas mãos e deixar que Ele faça de nós seus instrumentos na pregação do Evangelho e numa vida transformada. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelas oportunidades e pelo fato de podermos te servir. Que nós a cada dia possamos crescer no aprendizado e ao olharmos para a cruz do Calvário, o amor de Cristo nos constrange. Fica conosco, nos abençoe e guarde, te pedimos em nome de Jesus. Amém.